Olá a todos, eu venho aqui fazer um outro vídeo, né? Esse vídeo aqui, na verdade, ele é o atemporão do vídeo anterior. Você pode procurar aqui no canal, né? Nesse vídeo eu digo assim, como Caim pôde casar-se com uma mulher de seu parentesco sem cometer incesto? O incesto é quando um parente se casa com a própria parente, né? Um irmão casar com a irmã, um primo com a prima, né? O filho casar com a mãe, ou a filha casar com o pai, né? Causa do mesmo gene, né? Então, no vídeo anterior, se você não viu, eu convido você a assistir para você se inteirar do assunto. Diz que se Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, então como é que Caim conseguiu uma esposa? Então, nesse vídeo anterior, eu explico sobre isso aí. Agora, nessa da agora, no outro vídeo, eu digo que ele casou com uma de suas irmãs ou alguma de sua sobrinha. Então, nesse vídeo agora, eu vou explicar para vocês como ele se casou uma irmã ou alguma das suas primas ou parentes, sobrinha, então como é que ele não cometeu incesto nessa questão? Como é que Deus consentiu essa questão, né? Nós temos também ainda no livro de Gênesis, quando Ló ele sai da cidade, que ele perde a esposa, né? A esposa vira uma estátua de sal. Então uma das filhas fala assim, ó, vamos embriagar o nosso pai e nós vamos ter relação com ele para manter a linhagem. Então, uma das filhas vai e se deita com o pai e engravida dele. E fala com a irmã, e a irmã faz a mesma coisa com ele. Ah, mas isso aí não seria um incesto? Ora, se Deus não atura um incesto, Deus é contra isso, então por que, que ele consentiu esse tipo de coisa? Então o problema seria, se Caim casou-se com uma de sua irmã, isso é um incesto. Que a Bíblia condena lá em Levítico capítulo 18, verso 6. Que ele diz assim, não se deitará com a sua mãe como se fosse a tua mulher, porque isso é abominável aos olhos de Deus. E a ciência hoje já descobriu que, além disso, casamentos incestuosos com frequência geram filhos geneticamente defeituosos, né? É por causa da questão do DNA do gene. E isso até a física também comprova. Quem trabalha com a elétrica sabe que dois polos positivos não pode conter dois polos positivos. Dois polos negativos também é a mesma coisa. Um polo positivo se alinha com um polo negativo. E nenhum negativo se assemelha-se, então, a conectar com um polo negativo. Tá? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que entender que não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Por quê? Porque se Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele diz para o homem, crescei e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Então, como Deus é o Deus da criação, então ele tinha que frear essa mutação genética para que os filhos, então, permanecessem perfeitos, para que outros pudessem povoar a terra assim como eles povoaram. Entendeu? Então, quando Deus criou o homem geneticamente perfeito, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os defeitos genéticos resultaram da queda e somente ocorreram com o passar de longos períodos de tempo. Então, quando o homem comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passou-se então a se tornar um homem, vamos dizer assim, tecnicamente imperfeito. Então, na verdade, agora ele começou a gerar seres humanos que seriam como a gene dele. Então, ele não poderia ter relações com as mesmas pessoas que tivessem o próprio DNA dele, ou um DNA igual ao dele. Entendeu? Porque a partir dali o homem conheceu a morte. Então ele já não é mais eterno. Tá? Em segundo lugar, nos dias de Caim também, não havia mandamento de Deus para que não se casasse com um parente próximo. Esse mandamento só foi instituído no livro de Levítico, capítulo 18. Então nós temos que entender que a lei mosaica e a lei moral existia duas coisas. Então vamos entender isso aí. Qual é a lei mosaica? A lei mosaica é a lei de Moisés, que a partir dali foi destituído várias leis ali com penas capitais. É como se fosse um código de conduta ou um código civil que nós temos hoje. Né? Se você matar, dependendo do grau ali, você tem uma sentença. Se você roubar, você tem uma sentença. Então, isso chamamos de lei mosaica, lei de Moisés. E a lei moral, que é a lei de Deus. É só Deus que resolve e o homem não resolve. Então, em Levítico capítulo 18, Deus agora então começa a colocar essa lei moral e mosaica agora em prática.
E essa lei veio milhares de anos depois, nos dias de Moisés, cerca de mais ou menos em 1500 a.C., 1480, 1500, na segunda metade, na segunda metade do milênio, entendeu? E isso fica claro porque se aparecesse pessoas geneticamente imperfeitas na época de Caim, então a raça humana nasceria toda defeituosa. Então Deus fez um trabalho ali tremendo quando ele começou a estabelecer que precisaria encher a terra, aí para depois então ele fazer essa divisão de lei mosaica e de lei moral. E finalmente, já que a raça humana começou com um casal único, Adão e Eva perfeitos, Caim não teria com quem se casar, a não ser com alguém de seu parentesco bem próximo do sexo feminino, sua irmã ou a sua sobrinha. Então, na verdade, nesse ponto aí, a lei moral de Deus, então, ele estabeleceu que todos fossem perfeitos. A partir do momento que o homem conheceu o bem e o mal, a partir do momento em que Deus viu que a terra estava povoada, chegou à quantidade que ele queria, agora então, a partir daquele ponto para frente, se torna então uma lei mosaica e uma lei formal como a de Deus. Então não há problema nenhum ali. Há problema sim depois da lei mosaica para os dias de hoje. Bom, eu espero que agora você tenha entendido. Se você não conseguiu entender isso aí, você pega um vídeo anterior a esse, eu já tinha falado já no começo do vídeo aqui, tá bom? Que você vai entender melhor como isso aconteceu. Com quem Caim conseguiu uma esposa, se só existia eles dois. Então no vídeo anterior aqui do meu canal você procura, aí você vai entender com que essas pessoas ele começou agora então povoar a terra. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa eu sempre falo aqui, deixa nos comentários a sua pergunta e quando eu estiver um tempo, com certeza eu vou responder a vocês aí. Bom, muito obrigado pela atenção, pelo fato de ter me ouvido até agora aqui e espero vocês então numa próxima aula. Bom, tchau para todos.